E aí? Bom, eu vou fazer uma explicação, talvez um pouco breve, do que seria coordenadas polares, né? Tipo assim, quando a gente quer passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Bom, é, quando a gente tem um, um plano cartesiano, tipo a gente pega um plano cartesiano, coordenadas x e y, e a gente pega, por exemplo, um ponto aqui, né? A gente coloca como se ele fosse, sei lá, um ponto y0 e um ponto x0, né? Mas, ou melhor, e também eu posso ter essa diagonal aqui, né? Eu posso representar, a ideia é que você pode representar esse ponto de duas formas. Uma, como em coordenadas cartesianas, como a gente conhece, que seria o x0 e o y0. E a outra é em coordenada polar. Coordenada polar, a gente vai definir um ângulo, alfa, e a gente vai olhar é, essa hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, como se fosse um raio de uma circunferência. Então, ele é um raio de uma circunferência que está... Peraí, viu? Um raio dessa circunferência aqui, digamos assim, né? Ou seja, você tem um raio e tem um ângulo em relação ao eixo x. Então, você vai representar isso daí por um r e um θ. Ou seja, você vai dizer o raio e vai dizer o ângulo, θ não, e um alfa, né? Que eu usei o alfa aqui. Um θ e um alfa, que foi esse ângulo que eu determinei. Ou seja, em relação a x e y, x0 e y0, quem é o r? O r, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ou seja, o r ao quadrado, ele é igual a x0 ao quadrado mais o y0 ao quadrado. Ou seja, o r é igual a x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Beleza. Como a distância é positiva, a gente só considera o sinal de mais na raiz, né? E agora, como é que eu defino o y0 e o x0 em coordenadas polares? Primeiro, se você observar aqui a figura, você vai ter um cateto oposto aqui, um cateto oposto, e um cateto adjacente, né, ao raio. Ou seja, essa altura em vermelha, ela mede y0, porque é a nossa coordenada. E essa altura em verde, ela mede x0, porque ela é a nossa coordenada, né? Aqui é x0. Então, bom, pelo que a gente conhece, né? O cosseno de alfa, ele é igual ao quê? Ao cateto. Na verdade, esse ângulo, a gente não define ele, digamos, de um jeito tão direto, né? A gente primeiro encontra o cosseno e o seno dele para poder definir quem é um ângulo. Então, o cosseno vai ser o cateto oposto. Mano, o cateto adjacente, não o cateto oposto, o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é R. E o seno de alfa,
ele vai ser y0, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é R. Ou seja, x0, isso daqui eu só vou passar o R multiplicando. É o cosseno de alfa vezes R. E o y0, ele vai ser o seno de alfa vezes R. Certo? Então, como é que se determina o R? Encontrando quem é, né? Peraí, vou resumir melhor. O R é a hipotenusa. Então, basta calcular, fazendo o teorema de Pitágoras, né? Pitágoras. E o cosseno, o ângulo, você encontra com cosseno e com seno. Então, você determina o cosseno através disso e o seno através disso. Ou seja, se você quiser, por exemplo, saber quem é o ângulo, você faz dessa forma. Isso aqui é uma outra forma de escrever, tá? Mas essa forma de escrever, ela é útil quando você vai fazer as coisas voltando. Por exemplo, de cartesiana. Ixi, daqui não é marcador não. Bom, foi o resultado que a gente conseguiu. Basta você isolar o x0 e o y0. E aí vai ver... isola que é o x0 e y0. E você vai ver que é o cosseno de alfa vezes r e o seno de alfa vezes r. Beleza? Bom, vou fazer o resumo da ópera. A gente quer passar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. A gente já tem os pontos, né, x0 e y0. O r, a gente tem que definir, o objetivo é definir r e o alfa. Bom, o alfa, o r ele é definido por teorema de Pitágoras. O alfa ele é definido encontrando quem é o cosseno de alfa e quem é o seno de alfa, que é o x0 sobre r e o y0 sobre r. E aí a gente encontra quem é o ângulo. Agora, a gente tem uma consequência, que é que o x0 é o cosseno de alfa vezes r e o y0 é o seno de alfa vezes r. E o que isso significa? Que se eu quiser passar de coordenada polar para coordenada cartesiana, onde eu tenho o r θ, o r alfa no caso, e aqui eu quero um x0 e y0, então só basta eu pegar o x0 como cosseno de alfa vezes r e o y0 como seno de alfa vezes r. Aí eu vou encontrar quem são os caras. É isso.